Está no ar mais um programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus. Eu sou a sua amiga na fé, pastora Cláudia Reimon, que muita alegria. Peço permissão para entrar no seu lar para anunciar boas novas. Isso mesmo, eu tenho boas notícias para te dar nessa manhã. Para você que acha que está sozinho na face da terra, para você, minha querida, que acha que para você não tem mais jeito, que é o fim da sua vida. Olha, eu chego para te dizer que não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada, é o início de vitórias na sua vida. Talvez você até aqui enfrentou muitas lutas, muitos dissabores, a sua vida infelizmente está passando por uma tormenta, são muitos problemas que têm se amontoado na sua vida. Talvez você está me ouvindo dizendo, olha pastora Cláudia, eu estou enfrentando problema na saúde, eu estou enfrentando problemas financeiros, problemas com os meus familiares, é tanta coisa ruim que está acontecendo, nossa, que eu já não sei mais o que fazer. Pois eu sei o que você deve fazer, apresentar a tua causa, apresentar essa situação ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, que é aquele que tem cuidado de mim e de você. Isso mesmo, se você amanheceu nesta manhã, abriu os olhos, está aí me ouvindo, me assistindo, é porque Deus tem um grande propósito na tua vida. Isso mesmo, um propósito de você, fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, que você passe, dessa problemática para viver uma vida em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar até rindo, do que eu estou falando, dizendo, porque a senhora não sabe um terço do que eu tenho enfrentado. Realmente, eu não sei um terço, um quarto, o todo que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu sei, Deus é poderoso para te dar sabedoria, para te dar forças e fazer com que você passe, dessa situação para uma melhor, que você que está sofrendo, que está aí cabisbaixo, isolado ou isolada, venha viver dias melhores em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o Senhor não nos prometeu um mar de rosas, pelo contrário, a palavra dele diz que no mundo tereis aflições, porém, todavia, tende o quê? Bom ânimo para lutar, bom ânimo para enfrentar de frente esse gigante que tem se levantado contra você. Para quê? Para que você mude essa situação, para que você realmente passe para o outro lado, passe para outra margem, para contar uma história diferente, para contar aquilo que Deus fez na tua vida, o quanto você era triste, cabisbaixo, problemático, mas o quanto o Senhor te deu a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando em fé, falando em vitórias, eu quero convidar você a fazer parte de uma das nossas reuniões, isso mesmo, porque lá na nossa igreja nós temos pregado o evangelho pleno, nós temos colocado a fé em ação, fazemos a oração da fé e estamos vendo muitas pessoas sendo ali abençoadas, contar o seu testemunho, contando a mudança das suas vidas, e você será o próximo ou a próxima também a contar os milagres, a contar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, através da fé. Por isso eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja, tá? Aqui no rodapé do seu televisor você vai encontrar o endereço, por isso eu peço que você tome nota, anote aí na sua agenda ou mesmo no bloco de notas do seu celular o endereço da Igreja Internacional da Graça de Deus. Veja bem, eu não estou aqui apresentando para você mais uma religião, não, eu estou apresentando a você a palavra do Senhor nosso Deus, que é a única que pode mudar qualquer situação, que pode fazer do homem derrotado um homem, uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, viu? Eu não gosto muito de estar falando de religião, porque religião acaba, distanciando os homens, acaba trazendo, infelizmente, contendas. Não, nós estamos trazendo aqui a religião, nós estamos trazendo aqui a palavra de Deus, o evangelho, e não a religião, porque Deus é amor e Ele nos ama incondicionalmente. Por isso,
isso, você é o convidado especial, a convidada especial para estar juntamente conosco lá na nossa igreja. Olha só, nós ficamos ali bem localizados na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Isso mesmo, em frente à nossa igreja você vai encontrar ali o quartel do Exército, viu? E a nossa igreja fica ali bem localizada nessa avenida onde muita gente já passou até, né? Talvez você até já passou em frente à nossa igreja. Pois bem, nós ficamos abertos o dia inteiro, todos os dias da semana, de domingo a domingo, porque nós funcionamos como um hospital espiritual. É isso aí. Então vá lá, fazer parte de uma das nossas reuniões. No final delas eu te convido a conversarmos, a orarmos, né? A apresentar para você, à luz da palavra de Deus, a solução para os seus problemas. Então nós estamos ali abertos segunda, tendo culto, né? Em busca da prosperidade. Estamos orando ali em prol da prosperidade. E olha só os horários: 9 da manhã às 14 e também às 19 horas. Terça-feira nós estamos ali para te dar atendimento. Aí voltamos com cultos na quarta, viu? Quarta é aquele dia que nós oramos e buscamos pela Sagrada Família. Talvez você é uma pessoa que diz: olha só, Cláudia, na minha vida, sabe, financeira tá ok, a minha vida espiritual, assim, eu tenho buscado, tenho apresentado ao Senhor nosso Deus, mas infelizmente existe algum membro da minha família, né? Alguma pessoa aqui dentro da minha casa que infelizmente está enfrentando um problema e eu quero orar, eu quero interceder por ela. A palavra de Deus diz que o Senhor procura um que se coloque à brecha. Talvez essa pessoa, esse seu familiar, né? E precisa que você realmente se levante em oração, buscando por ele, né? Para quê? Para que ele se levante, para que ele ou ela fique de pé e tenha também uma vida, né, espiritual, individualmente. Você vai buscar apresentar ele a Deus até que um dia ele esteja ali de pé diante do Senhor nosso Deus. Então a nossa família é o nosso bem maior. O Senhor constituiu aqui na face da terra, né, a família, e é o que o Senhor preza, é o que o Senhor quer realmente, que venha viver em harmonia, em paz, esses membros familiares. Veja bem, quando o Senhor criou Adão, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Veja só o cuidado de Deus com a família, com o ser humano. Ele viu que não era bom que Adão ficasse ali só. Então ele criou quem? Ele criou a Eva. Então, mulher, você que está me ouvindo nesse momento, não é momento de você jogar a toalha, pelo contrário, mas é momento de você, né, intensificar as suas orações, intensificar a sua busca. Você não pode deixar de lado, dizer: ah, mas eu não ligo mais, eu já fiz tanto, eu dei até toda na minha própria vida, do meu sangue. Não existe essa expressão que a pessoa fala, né? Quando ela se esforça muito por algo ou por alguém, ela diz: ah, já dei até o meu sangue, mas infelizmente não houve mudança, não houve transformação. Mas como é que haverá transformação se não tiver alguém que se coloque de pé, que interceda, que busque por essa pessoa? Não, e você é a pessoa escolhida pelo Senhor nosso Deus para se colocar como coluna dessa casa e buscar pela sua família. Por isso nós temos lá na nossa igreja esse culto especial, esse dia voltado somente para a família. Oramos por outras causas nesse dia? Sim, até oramos, mas o nosso foco principal é apresentar a nossa família diante do altar do Senhor nosso Deus. Então, se tem algo que não está dando certo, tem algo que está te frustrando no seio familiar, não fique apenas de espectador, de espectadora, vendo as coisas ruírem, caírem. Não, levante-se e vá buscar ao Deus Todo-Poderoso. Quarta-feira, os horários são os mesmos de segunda e sexta. 9 da manhã o primeiro culto, 14 o culto da tarde e às 19 horas o culto da noite. Na sexta-feira nós voltamos, né, com a oração forte para repreender todo e qualquer mal. Quinta-feira é atendimento, tá bem? Assim como na
na terça e na quinta são dias específicos para atendimento. E domingo é aquele dia para quem quer Deus, é aquele dia para quem quer recarregar as baterias espirituais. Eu digo que é até uma ingratidão, né? A gente passar a semana todinha, né, correndo em busca dos nossos ideais e no domingo não buscar a presença do Senhor nosso Deus. Eu sei que tem pessoas que até trabalham, né, no domingo, mas de forma geral, a maioria da nossa população aqui tem um dia, né, um pouquinho, vamos dizer assim, mais folgado. Há quem não trabalhe e aquelas pessoas que trabalham ainda num horário especial, né? Por isso, nós também temos 3 cultos especiais para que você escolha o melhor horário para você e compareça. O culto do domingo é um pouquinho diferente, tá? É do semanal. Domingo acontece às 8, o primeiro culto, embora às 7 o pastor já está no altar da nossa igreja, orando, se consagrando para trazer um alimento espiritual, né, para os filhos de Deus. E às 8 horas inicia-se o culto, né? Primeiro culto 8, 14 o segundo e 18 horas o culto da noite. Escolha o melhor horário, esteja conosco, que você não pode de maneira nenhuma não frequentar, não estar no meio dos santos, não buscar a presença do Senhor nosso Deus, não. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Se você está feliz, busque a Deus. Se você está enfrentando problema, busque a Deus. Se você está em paz, busque a Deus também, porque veja, Ele que nos colocou aqui na face da terra, Ele que nos dá a oportunidade de viver dia após dia. Então o melhor que nós temos a fazer verdadeiramente é buscar a presença do Todo-Poderoso, agradecer a Ele pelos milagres, porque eu imagino, minha querida, meu querido, que quando nós chegarmos lá no céu, olha, tantas histórias nós vamos ouvir de livramentos que nós nem vimos que ia acontecer, mas algo que estava se levantando contra nós. O Senhor nos deu o quê? Nos deu o livramento. Então, nós temos que todo o tempo agradecer ao Senhor nosso Deus. Mesmo que você não esteja vivendo aquilo que você queria viver ainda. Mas comece a agradecer. Um coração, sabe, grato a Deus, ele tem muito a receber. Mas um coração trancado, um coração que reclama de tudo e de todos, um coração que é ingrato, que não agradece nem pelo ar que respira, esse coração, ele fecha muitas portas. Mas eu tenho certeza que você é um homem sábio, que a senhora é uma mulher sábia e vai continuar louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Bem, devidamente apresentados os cultos da nossa igreja, eu quero agora chamar o louvor e daqui a pouquinho a gente volta para aprendermos com a palavra do Senhor nosso Deus. Fica aí, porque daqui a pouquinho, Deus, depois de um louvor desse abençoado, nós temos agora que meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Palavra essa que nos sustenta. Veja bem, os navegadores, por exemplo, né, os pilotos de avião, eles precisam o quê? Para chegar na rota, para chegar no destino. Eles precisam de uma bússola, né? Para saber onde é que estão e aonde eles querem chegar. Pois bem, eu costumo dizer que a Bíblia é a nossa bússola, né? Na Bíblia a gente tem instrução para tudo. Você que quer casar, você que quer construir, você que quer ter uma família plena, você que quer ter uma vida abençoada, leia a Bíblia, medite nela, porque aqui o Senhor deixou todas as instruções. Ele fala que nós devemos até meditar, né, no livro da lei de dia e de noite. E a gente sabe muito bem que, infelizmente, tem pessoas que vivem dando murro em ponta de faca, que vivem aí tomando atitudes erradas, né? E, infelizmente, por isso vem sofrendo as consequências, porque de todas as nossas atitudes, pode ter certeza, nós vamos colher, né, as consequências, sejam elas boas ou sejam elas também mais ruins. Então, medite, se consagre, apresente a sua vida ao Senhor nosso Deus e medite na palavra de Deus. Mas olha que palavra especial o Senhor tem para nós nessa manhã, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre ela no livro, né, de Provérbios 24, 10. Se você não tiver, também não tem problema não, viu? Não fique preocupado, não fique atordoada, apenas ouça a palavra. Olha só o que diz, né? Provérbios 24, versículo 10, diz o seguinte: se te mostrares frouxo, olha que palavra, né? Se te mostrares frouxo, ou mesmo que fraco, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena.
Aí você diz, mas irmã, é tão difícil ficar de pé no dia da adversidade. É tão difícil, né, ficar de cabeça erguida quando nós recebemos ali um diagnóstico médico que não foi nada favorável. É tão difícil quando a gente recebe não, quando a gente ouve palavras duras, pesadas de quem a gente tanto ama. Eu sei, é verdade. Nós somos seres humanos, né? Nós sentimos, nós temos sentimentos. Não somos robô que não tem sentimento, não. Mas veja bem, o que é que o Senhor diz? Se a gente se mostrar frouxo ou fraco, se a gente se mostrar ali impotente diante das situações, o que é que vai acontecer? Aquele mal vai nos dominar. Aquela situação terrível, aquela situação vexaminosa, né, vai realmente nos colocar para baixo e vai fazer o quê? Que a gente venha sempre estar retrocedendo. Mas eu costumo muito dar lá na nossa igreja, né, o exemplo de um cachorro vira-lata. Você já viu um cachorro vira-lata? Quando você está passando na rua, andando, né, e ele vê você ali, um potencial, né, para te atacar. O que é que ele faz? Ele late, né, vai para cima de você. Se você se mostrar com medo dele, se você, né, começar a dar um passo para trás, se você mostrar ali estar com medo daquela situação, com medo daquele animal, o que é que ele vai fazer? Ele vai para cima de você. É aí que ele parte para latir mais ainda, e aí que ele fica mais bravo, entre aspas. Mas se você bate o pé no chão, firme, só pra lá, cachorro, o que é que ele vai fazer? Ele vai sair correndo, né? Vai sair correndo e chorando. Eu costumo fazer esse comparativo com o nosso inimigo, gente, porque o nosso inimigo é assim. Se a gente se mostrar, né, triste, se a gente se mostrar cabisbaixo, se a gente se mostrar impotente, frouxa, como diz a palavra aqui na Bíblia, o que é que vai acontecer? Ele vai tomando, né, corpo, ele vai tomando espaço, ele vai tentando contra a tua vida. É assim, minha gente, a gente não pode desistir em momento, em situação nenhuma. A gente tem sempre que estar com a espada ali na mão, lutando e se fortalecendo no Senhor. É aquilo, você está, por exemplo, enfrentando uma enfermidade no seu corpo, e aí você se abate, você vai lá fazer os seus exames periódicos, ou mesmo você está enfrentando aí algum sintoma e está com medo até mesmo de ir para o médico. Aí você fica na sua, quietinho, só choramingando, dentro do seu quarto, aí deixa de comer porque fica preocupado, deixa de beber porque está pensando, ai meu Deus, vai ser uma doença terrível, vai ser uma doença letal, vai ser uma doença mortal, e fica só, né, retrocedendo. O que é que vai acontecer? Aquilo vai ganhar corpo, vai ganhar proporção. É igual a gripe, né? Um vírus quando chega no nosso corpo. Se a gente não produzir anticorpos, vamos dizer assim, se a gente não se alimentar direito, se a gente não tomar vitamina, se a gente não tomar um chá, o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai ficando mais inflamado, o nosso corpo vai ficando mais debilitado, e aquilo que era uma simples gripe, um simples vírus, pode até tornar o quê? Uma doença maior, uma doença mais grave. Mas se a gente combater ela, né, se alimentando direitinho, bebendo líquido adequado, tomando remédio até mesmo que o médico passou, porque tem gente que age radicalmente, viu? Dizendo, não, eu vou esperar o Senhor me curar, eu não vou tomar remédio que o médico passou, não. É aquela pessoa que está enfrentando aí um problema de pressão alta, o médico passa um remédio e ela não toma, e aí vai se agravando. Veja bem, nossa fé, ela tem que estar pautada na palavra, né? Tem que ser uma fé inteligente, e a palavra do Senhor fala que Ele deixou, né, as autoridades aqui na terra. O médico que te dá uma instrução, que te passa um remédio, você não deve tomar, apresente a Deus e tome sim. É lógico, e crendo que o remédio que vai realmente curar o seu corpo é o poder de Deus, é crendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, é Ele que vai fazer a obra na tua vida. Mas você tem também que se ajudar, unir a fé e a ciência, por que não? Se Deus deu sabedoria para esses homens e essas mulheres, por que não fazer assim, né? Tem gente que é radical, que não quer tomar nada. Tem gente que diz, eu não vou tomar não, porque isso é pecado, isso é o quê? Não, irmão, para com isso, minha amada. Talvez eu estou falando com você aí que está vendo a sua vida, sabe, por um fio, porque não tem tido sabedoria para agir. Veja bem, em primeiro lugar, nós devemos colocar o quê? Ao Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, orar e repreender. Quando tomar aquele remédio,
meu Senhor, eu te apresento esse remédio, eu te peço, passa com teu poder, meu Pai, para que haja cura no meu corpo, porque eu confio em Ti, no Senhor nosso Deus. Mas não deixar de tomar, não deixar de ouvir a opinião daquela pessoa que é o quê? Especialista naquele assunto. Seja inteligente, use a sua fé racional para quê? Para vencer na vida. Mas voltando aqui, né, eu quero fazer um comparativo de fé. A nossa fé, ela não é diferente, minha gente. A gente quer vencer na vida, a gente quer galgar novos caminhos, a gente quer ser uma mulher que vence, um homem que vence, mas muitas vezes nós não estamos buscando a instrução, nós não estamos orando, assim como o médico passa um remédio e você deve tomar, né, naquele horário certinho, durante aquele dia, aquela dosagem que ele passou, a nossa vida espiritual também não pode ser esquecida, não. Tem gente que quer algo de Deus, mas não ora, não busca, não se consagra, leva uma vida de qualquer jeito, dizendo, Senhor, toma a frente. Sim, Ele toma, mas você tem também que fazer a sua parte, você tem que buscar, você tem que se munir com a força que o Senhor, Ele te dá, não sendo frouxo, como diz a palavra aqui. Por quê? Porque se você for frouxo, fraca, o que é que vai acontecer? A tua força será o quê? Pequena, e você não vai conseguir vencer. Minha amada, talvez você está enfrentando um problema aí no seu casamento, talvez até chegou ao extremo de entrar nesse relacionamento uma terceira pessoa, aquele homem que dizia que te amava, que não se trocava por nada, por ninguém, infelizmente está encegueirado com a outra pessoa, não te dá dando mais atenção, não está fazendo o seu papel de marido, mas o que é que você faz diante de toda e qualquer situação que se levante dentro do seu lar? É chorar, é se entristecer? Sim, você pode até fazer isso, mas de uma coisa você tenha certeza, você tem que se levantar. Se você quer restaurar o seu casamento, se você quer restaurar a sua família, você não pode jogar a toalha. É aquela mulher que deixa ser largada, né? Não se cuida, não sabe, não mantém a sua autoestima elevada, porque está pensando apenas no que fizeram contra ela. Não, vamos mudar esse jogo, sendo o quê? Sendo valente. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você uma história de uma mulher que ela foi valente e viu, né, a mudança na sua vida. Ela viu o quê? A exaltação do Senhor sendo realizada na vida dela. Assim também tem que acontecer comigo e com você. Diante de qualquer problema, de qualquer situação, eu posso nem estar citando o mal que você está enfrentando, mas diante de qualquer situação, nós não podemos nos mostrar frouxa, nós não podemos baixar a nossa cabeça, não. Nós temos que lutar e lutar até o fim. Eu vou chamar agora um quadro que se chama Novela da Vida Real, porque olha como Deus tem falado com muitas pessoas através do testemunho de outras pessoas que viveram, né, o milagre do Senhor nosso Deus, estão contando aqui para vocês aquilo que Deus tem feito na vida dela, e isso vem somente aqui a fortalecer a sua fé. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho eu volto com mais da palavra de Deus. Eu tinha muita dor na coluna, eu quase não podia andar, não podia me abaixar, eu andava arrastando a perna, que era muito triste. Era umas 3 quadras da minha casa no mercado, e eu ia arrastando a perna, ia gemendo, porque não ia mesmo. Já faz acho que uns 10 anos mais ou menos que eu fui no médico, daí o médico me examinou e falou que eu tinha osteoporose e artrose na coluna. A osteoporose enfraquece os ossos por causa da perda de massa óssea, aumentando o risco de fraturas. Já a artrose desgasta a cartilagem das articulações, causando dor, limitações e comprometendo a qualidade de vida. Esses 2 problemas agravaram ainda mais o quadro de Nadir. Fiquei uma semana sem poder sair da cama, fiquei paralisada, mas que nada. Me agarrei com Deus, assim, com unhas e dentes. Ela tem muita fé em Deus. Todo dia ela assiste o culto do R.R. Soares. Daí eu pensei, mas o pastor R.R. Soares vai vir aqui para a igreja, que ele estava anunciando que ele vinha, né? O missionário realizou reuniões de fé em Curitiba. Nadir decidiu participar e recebeu a cura que tanto buscava. Eu esperei o dia que ele veio, daí eu fui, mas fui muito mal. Arrastando a minha perna, fui gemendo e arrastando e pedindo para Deus me dar força, me dar coragem, que eu chegasse até na igreja, que eu precisava receber a oração.
E eu fui. Quando eu subi as escadas da igreja nossa, eu achei que eu não ia aguentar subir, eu estava muito mal. Daí subi, aí de graça, quando eu sentei lá, que daí eu sentei, me chamou lá na frente, chamou quem estava com dor na coluna, na perna, nervo ciático, aquelas coisas, daí eu fui. Daí ele me fez a oração, daí eu senti aquele calor, assim, desceu, assim, aquele calor. Parecia que eu sentia uma mão, assim, que me pegava, assim, nas pernas, de cima até embaixo, assim. Eu sentia aquela mão que passava, assim, sabe? Eu pensei comigo, eu estou sendo curada. Ai, meu Deus, eu estou sendo curada. E dali em diante acabou a dor. Fui curada naquela hora. E daí ele mandou eu andar, né, para ver se eu andava direito, daí eu andei, não doeu nada. Quem aqui mancava também? É a sua hora, como é que a senhora mancava? Eu mancava assim. Quanto tempo? Rapaz, acho que 6 meses. A coluna tem artrose e osteoporose na coluna. Então vai dar o passeio. Essa é a passarela dos curados agora. Vem aqui. Vai mais um pouquinho mais rápido agora. Mais um pouquinho mais rápido. Pode ir, que Deus está abençoando. E eu vim para casa pisando firme, andando bem e nunca mais doeu. Hoje eu caminho bem. Hoje eu solto o corpo, eu caminho bem, eu ando direitinho. Eu me abaixo, eu levanto, eu faço bastante exercício, eu ando bastante e não dói mais. Eu vou, faço compra, levo o carrinho, trago o carrinho cheio de verdura, de compra. Ela tem 82 anos, ela faz tudo na casinha dela, lava, passa, cozinha, limpa, né? Vai sozinha no mercado fazer compra. Eu estou muito feliz, nada como ter saúde, né? A minha saúde é ótima, nada como ter Jesus e a fé. Caminho firme com Deus sempre do meu lado. Glória a Deus, que bênção, né? Que bênção é experimentar a bondade e a fidelidade do Senhor nosso Deus. E essa bênção não é só para mim, não é só para aquela pessoa que contou testemunha, é para você também. Seja forte, seja valoroso, porque Deus vai dar a bênção para você também. Olha só, inclusive na nossa igreja tem um caso muito bonito, inclusive ontem, né? Eu estava conversando com a avó dessa criança, uma criança, gente, de apenas 2 meses, passou 1 mês entubada, internada no hospital. Sabe, os seus sinais vitais já estavam, né? Estava difícil realmente a situação, mas essa avó, ela foi valente, ela é membro da nossa igreja, né? Ela vai ali com seu esposo e aos nossos cultos e orou, intercedeu, pediu oração ao pastor. Inclusive daqui a pouquinho, se puder, eu vou pedir para a produção colocar aí até a foto da criança para vocês verem, gente, o milagre que Deus fez na vida dela, viu? Ela, como eu estou falando para você, 2 meses apenas de idade, enfrentando essa situação, entubado, mas o Senhor deu a vitória. E ontem mesmo eu estava lá na igreja, firme, forte, saudável, para a glória do Senhor nosso Deus. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Basta você entregar a sua vida a Ele, basta você crer que Deus vai mudar a tua vida e não baixar a guarda de maneira nenhuma. Bem, antes de nós assistirmos a novela da vida real, eu estava pegada aqui ao Provérbios 24, versículo 10, que diz que se mostrares frouxo no dia da adversidade, no dia da luta, o que vai acontecer? A tua força vai se tornar o quê? Pequena. E eu estava me lembrando de um exemplo muito forte, né? Que é da rainha Esther, muito conhecida, muito falada. Talvez você já ouviu falar da rainha Esther. A rainha Esther estava ali no palácio, mas ela fazia parte do quê? Do povo de Deus. E levantou-se um homem dentro daquele palácio para perseguir todos os cristãos, todos os filhos de Deus, né? E o tio dela foi lá até ela: Radassa, você não vai fazer nada diante disso? Radassa, né, ficou até ali temerosa, porque mesmo sendo rainha, ela não podia a qualquer momento chegar ali diante da face do rei, né? Ela ficou ali temerosa, mas o seu tio falou: nossa, você acha que se você ficar calada, que se você se mostrar frouxa, se mostrar tímida diante dessa situação, esse mal também que está se levantando contra o povo de Deus não vai chegar até você? Vai sim. E o que é que Radassa fez? Ela deixou todo qualquer medo de lado e ela decidiu o quê? Lutar.
ela se consagrou ao Senhor nosso Deus, jejuou e foi diante a face do rei, né? Quando o rei viu a rainha Esther ali, creio eu, que cheia de glória, revestida pelo poder e da unção do Senhor nosso Deus, porque a rainha Esther, diante daquela situação, decidiu não abaixar a cabeça, não entregar os pontos, não jogar a toalha, como as pessoas dizem aí fora, mas ela decidiu o quê? Ser valente. Então, quando o rei avistou a rainha Esther, estendeu o cetro dele, né? E indicando, sinalizando que ela poderia chegar até ele. A história é bem extensa, né? Não vai dar pra gente destrinchar ela aqui, estudar, né? Tintim por tintim, versículo por versículo, mas a palavra do Senhor nosso Deus diz que a rainha Esther, ela alcançou o quê? Benevolência do Senhor nosso Deus. E aquela trama toda que estava sendo ali, né, feita para destruir os filhos de Deus, foi o quê? Foi por terra abaixo, né? Caiu por terra. Não conseguiram, os inimigos não conseguiram prevalecer contra o povo de Deus. Por quê? Porque teve ali uma mulher que se colocou à brecha, porque teve uma mulher que lutou, que intercedeu, que se levantou. Ela poderia apenas ficar ali cabisbaixa, ela poderia ali apenas se render à frouxidão, ao medo, mas ela não fez isso. Ela lutou e ela venceu e ela, graças a Deus, ela conquistou essa grande bênção. Então, assim como a rainha Esther, ela se consagrou, ela se revestiu do poder do Senhor nosso Deus, eu creio que assim será na tua vida também, viu? Deus tem muito para fazer na tua vida. Você não pode de maneira nenhuma jogar a toalha, lançar a tua vida para que o inimigo faça o que quer e bem entende, não. Por isso, né, que nós estamos todos os domingos na nossa igreja em uma campanha abençoada, que é o quê? Lavando as mãos no leite. Domingo, como eu falei, é aquele dia para quem quer Deus, é aquele dia para quem não se mantém na frouxidão, mas é valente, vencendo o cansaço, vencendo o marasmo, vencendo as lutas, que não se mostra frouxo nem frouxa, mas que se coloca ali de pé na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Domingo nós estamos nessa campanha, como eu falei, né, lavando as mãos no leite. A Bíblia fala que Jó era um homem tão próspero, né, que ele não lavava suas mãos apenas em água, não, mas lavava no leite, que é símbolo de quê? Naquela época, de prosperidade. Então compareça a uma das nossas reuniões, domingo, 8 às 14 e também às 18 horas. Em todos esses horários, você vai poder participar dessa campanha abençoada, ouvir a palavra, fazer uma oração de fé ali e receber a bênção do Senhor nosso Deus. Eu vou chamar agora as missões do nosso missionário R.R. Soares, que está aí no Brasil e no mundo pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E daqui a pouquinho eu já volto para fazer a oração da fé. Nos Estados Unidos, o protestantismo tem forte presença na educação e na ação social, sendo responsável pela fundação de universidades, hospitais e organizações missionárias globais. As igrejas protestantes nos Estados Unidos são grandes impulsionadoras de missões transculturais, enviando missionários para praticamente todas as nações. E é deste belo país que recebemos o testemunho de hoje, de mais uma vida alcançada pelas nossas missões. Olá, irmãos. Me chamo Carmen Juiz e falo de Miami, nos Estados Unidos. Eu estava com uma dor debaixo da costela esquerda e quando o Dr. Soares começou a orar, eu tomei o copo de água e fui curada no mesmo instante. Agradeço a Deus e ao Senhor Soares. Realizar as missões não é apenas sobre o Brasil ser abençoado, mas sobre o Brasil ser uma bênção para outros povos e nações. Senti o chamado do patrocinador em 1999. Depois Deus foi abençoando, Deus foi abrindo portas. Eu senti o chamado de patrocinar meu ministério. Depois eu senti também o chamado de patrocinar uma casa. Em novembro de 2024, eu patrocinei uma casa. E em janeiro de 2025, Deus nos abençoou com essa casa. Então, dentro desse período, foram só bênçãos no patrocinador. Quando nós damos o nosso sim para Deus, as promessas dele se cumprem na nossa vida. Deus, ele é perfeito. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem.
Glória a Deus, que bênção, né? Que bênção é servir ao Senhor nosso Deus, saber que aquele que nos criou não dorme, não tosqueneja, mas está acordadinho, está bem firme, olhando para mim e para você, que buscamos a presença dele, viu? Então hoje o nosso programa foi cheio de fé, né? Graças a Deus eu tenho certeza que a fé foi gerada no teu coração, que você aprendeu que você não pode se render a qualquer situação, a nenhuma luta, melhor dizendo. O que você tem que fazer é ser firme, forte, valente para conquistar o impossível aos homens. Vamos orar agora? Maceió, Brasil e o mundo, é momento de oração. Se você puder, feche os seus olhos e com o coração bem aberto, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos aqui, meu Pai, essas vidas que estão aí do outro lado, talvez chorando, preocupadas, meu Pai, enfrentando lutas e situações adversas, pessoas enfrentando problema na sua alma, Senhor, com uma opressão, uma depressão, uma situação que verdadeiramente aos olhos humanos é impossível. Mas, Pai, nós apresentamos a Ti, que é bom. Nós apresentamos ao Senhor, que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Passa com Teu poder, arrancando todo qualquer mal, meu Pai. Talvez é uma doença na carne, um câncer, meu Pai, uma diabetes que tem se levantado. As taxas dessa pessoa estão totalmente bagunçadas. Entra com Teu poder para repreender todo e qualquer mal, toda doença, toda enfermidade, toda briga, meu Pai, no lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, passa com Teu poder para repreender todos esses males. É o que nós te pedimos, meu Pai, já te agradecemos pela fé, porque nós vemos pela fé, meu Pai, essa pessoa curada, liberta e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga: eu recebo a bênção de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Receba a bênção, meu irmão, receba a bênção, minha irmã, porque você é um valente, você é uma valente de Deus, em nome de Jesus. O nosso programa vai chegando ao fim, tá? Mas você pode nos achar lá na internet, isso mesmo, nos nossos canais virtuais, Instagram, @IIGD Maceió. Também temos ali o @ do nosso pastor Jean Reimão, lá no Instagram, Jean com J, viu? E o meu também, Cláudia _Reimão _oficial. E eu me despeço com vocês. Um beijo forte no teu coração, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família poderosamente. Até a próxima, em nome de Jesus.